E por que eu estou começando daqui? A hipotenusa sempre é o maior lado do nosso triângulo, tá? Então o que foi que aconteceu? Algum cara lá, muito antigamente, ele começou a observar o triângulo retângulo e entender o que acontece, qual é o tipo de comportamento desses triângulos retângulos. E o que foi que ele fez? Ele parou e pensou, vou tomar um ângulo como referência e vou analisar as coisas que acontecem. Beleza? Então vamos lá. Ele pegou esse ângulo aqui e fez o seguinte, ó. O lado que está oposto a este ângulo, ó, cateto, oposto, e vou dividir ele pela hipotenusa. Isso aqui é teste, tá, gente? Nada na matemática surgiu do acaso, assim, não foi um cara que chegou e disse assim, pô, tô sem fazer nada, então vou inventar aqui uma fórmula louca, vou inventar uma situação louca aqui, pra galera lá no futuro se acabar de estudar e não entender nada aqui, tá? Tudo surgiu a partir de testes, de verificações, de treinamentos, de tentativa e erro. Assim que as coisas surgem e é assim a melhor forma da gente aprender qualquer conteúdo, tá? Então ele fez assim, eu vou pegar o oposto e vou dividir pelo maior lado. Hipotenusa, vamos colocar aqui. Tudo bem. Aí ele encontrou um valor lá, vamos chamar aí um valor X, certo? Aí ele falou assim, agora eu não vou pegar o oposto, eu vou pegar o que está colado aqui, ó, que eu vou chamar de adjacente. Então ele pegou o cateto adjacente e vou dividir também pela hipotenusa. E aí ele viu que deu um certo valor y. Até aí tudo bem. Ele fez isso aí e verificou o resultado. Beleza? Aí o que foi que ele fez? Ele pegou um outro triângulo semelhante a esse, só que com dimensões ou menores ou maiores. Ele manteve o ângulo é o mesmo, tá? O de 90 e esse é o mesmo ângulo e ele só alterou o tamanho dos lados. E ele pegou o cateto oposto desse triângulo, e dividiu pela hipotenusa desse triângulo. A mesma coisa ele fez para o cateto adjacente, e dividiu também pela hipotenusa. E o que foi que ele percebeu daqui? O triângulo é diferente, tá? As proporções são iguais porque são semelhantes, mas a medida dos lados são diferentes. Porém, ao dividir cateto oposto pela hipotenusa, deu o mesmo resultado do outro triângulo. E ao dividir cateto adjacente por hipotenusa, deu o mesmo resultado do outro triângulo. E aí ele parou e se perguntou, poxa, será que isso daqui foi coincidência? Né? Eu peguei triângulos com medidas diferentes e a razão deu igual, deu o mesmo resultado? Ou será que isso é uma regra e vale para qualquer triângulo retângulo? Então ele fez mais testes, tá? Não vou pegar aqui bem retinho não, mas vamos pegar agora um triângulo grande. Pegou agora um triângulo grande, A, B, C, onde eu tenho cateto, e hipotenusa. Aqui eu tenho um ângulo reto e aqui eu tenho o mesmo ângulo dos dois. E ele fez a mesma coisa. Cateto oposto, dividiu pela hipotenusa. Ele pegou o cateto adjacente, dividiu pela hipotenusa e deu os mesmos resultados dos outros triângulos, X e Y. E ele começou a perceber que isso não era coincidência, que isso servia para qualquer triângulo retângulo.
mantendo, obviamente, o ângulo, né? Sei lá, imagine que eu tenho aqui um ângulo de 60 graus, então ele manteve esse ângulo de 60 graus para todos os triângulos, alterando somente o tamanho dos lados. Pegou um normalzinho, pegou um menor, pegou um maior, pegou outros, e ele percebeu que sempre que ele dividia cateto oposto pela hipotenusa, dava sempre o mesmo resultado. Cateto adjacente pela hipotenusa dava sempre os mesmos resultados. E então, ao perceber que isso era um padrão para todos os triângulos retângulos, ele deu um nome para isso, tá? O cateto oposto dividido pela hipotenusa ele chamou de seno, e o cateto adjacente pela hipotenusa ele chamou de cosseno. Então já deu para você perceber que o seno e cosseno não surgiu do nada, surgiu de testes, de tentativa e erro. E agora eu acredito que você não vai mais esquecer que o seno é a razão, ou seja, a divisão do cateto oposto a um ângulo pela hipotenusa, e o cosseno é o cateto adjacente, a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. Beleza? Valor constante para qualquer um dos triângulos retângulos.